Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Newcast, o podcast onde a criatividade e a estratégia se encontram. Hoje eu tô aqui com a Adriele, proprietária da Avance. E bom, Adriele, se apresenta pro pessoal, conta um pouquinho de você, faz uma apresentação, um resumo básico de quem é a Adriele. Que bacana. Primeiramente, muito obrigada, Paulo, pelo convite, de estar aqui falando com vocês hoje, pessoal da Newcast. Eu sou Adriele Ferreira, da Avance Soluções Empresariais. Com muita gratidão, muita honra à minha cidade de Itumbiara, que eu falo que realmente a Adriele trouxe aí esse novo conceito de conseguir contribuir na vida de outras pessoas através do meio empresarial. Então foi por isso que eu trouxe a Avance. A Adriele, ela é uma pessoa extremamente dedicada, decidida, disciplinada, constante naquilo que faz sentido para ela e, claro, também muito sonhadora. Realmente bastante disciplinada, tá aqui com a gente num sábado, 5 da tarde, cansada e tá aqui para produzir conteúdo para todo mundo. Então isso é muito fundamental para qualquer empresário, né? Com certeza, fazer o que precisa ser feito, Exatamente, né? Exatamente. Bom, Adriele, para começar, eu já peguei uma frase legal que você falou aqui, que você falou assim, cara, eu trouxe a Avance para mudar o cenário de Itumbiara, né? Esse trouxe remete ao passado. Então eu quero entender um pouco do seu passado. Como que era a pequena Adriele e como que a pequena Adriele criou a grande Avance? Como que foi essa trajetória, essa jornada para você? Por que você decidiu? Porque na verdade você já me respondeu, né? Mas onde você observou que, cara, tem essa dor e eu posso resolver com a Avance? Me conta um pouco da sua história como um todo. Tá, eu sou formada em ciências contábeis, então eu sou contadora. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, você é contadora? Eu falo, sim, sou contadora. Então eu trabalhei 8 anos dentro do escritório de contabilidade, onde eu lidava ali com as dores do empresário, que o empresário brasileiro hoje ele sofre muito com a questão dos impostos. E mandar uma guia de 100 mil reais, 80 mil reais, não é simplesmente você tá ali e falar, toma, paga essa guia. Não é. Não mesmo, Muito pelo contrário, tem uma responsabilidade muito grande por trás disso. E também conhecimento, bagagem, para que você possa ter a responsabilidade de estar enviando algo certo para aquele cliente. Então, dentro do escritório de contabilidade, que eu comecei com 16 anos, assim que eu fiz 16 anos, eu entrei no escritório de contabilidade. Nossa. Então, para mim foi uma evolução, um crescimento muito grande e lá eu aprendi, né, que a empresa, ela não é feita só de números, ela não é feita só da parte financeira, mas sim de pessoas, de processos, de estrutura. Até que foi muito isso que eu vivi dentro do escritório. E chegou um ponto que a minha paixão pela contabilidade, pelos cálculos, né? Eu também sou analista fiscal em riscos tributários. Nossa senhora, então você pega ali na dor mesmo da empresa. E aí eu falei, precisa de pessoas produtivas, empenhadas, para que realmente a gente consiga ter resultado. E eu busquei formações de coach para poder potencializar pessoas para poder contribuir na vida de outras empresas, que é o que muitas pessoas fazem dentro do escritório de contabilidade. Com isso, eu trouxe várias formações de liderança, de processos, ferramentas para poder potencializar o empenho, a performance do colaborador dentro da empresa. Então, surgiu uma paixão, uma nova paixão, os números com a gestão de pessoas. E um sonho antigo era dar aula na faculdade. Quando surgiu a oportunidade, teve um ano que eu fui convidada, e aí eu tava naquele ano assim, eu preciso dar uma descansada, porque eu sempre fui muito de estudar. Então eu trabalhava, fazia faculdade, depois eu trabalhava, fazia especialização, fazia curso. E 2017 foi o ano que eu falei, nossa, eu preciso dar uma descansada. Dar uma relaxada. E aí até eu trouxe isso pra minha psicóloga, né? Nossa, esse ano eu não fiz nada. Aí ela falou assim, Adriele, você não fez nada. Você estudou, você fez 2 formações imersivas, né? E você ainda acha que você não fez nada. Mas como eu tinha rotina muito de trabalhar durante o dia, estudar à noite, eu fiquei ali praticamente 6 meses sem estudar à noite, eu tava achando que eu não tinha feito nada. Entendi. E aí... Você já estava acostumada com tanta correria que a hora que você relaxou um pouco, você falou, tô à toa. Tô à toa, né? E a necessidade de conhecimento também. E foi nisso que eu falei, não, eu vou aceitar assim a proposta para poder dar aula na faculdade. Então eu fui dar aula na faculdade. Aula de quê?
Eu fui dar aula de teoria da contabilidade, Nossa. contabilidade tributária, Nossa. várias. Eu dava aula pro 2º, 3º período e pro 8º, que é quando vai De finalizar. ciências contábeis. De ciências contábeis e administração. Certo. Uhum. A parte do SPED, né, Sim. que o sistema, o programa de sistema digital era muito cobrado e poucas pessoas sabiam, né, e eu tinha domínio total dentro dessa área. Então, as aulas de laboratório, de SPED fiscal, todas eu que dava dentro da faculdade. Então, esse foi um processo também muito legal. Eu amei, né, sou apaixonada em dar aula. E depois eu recebi uma proposta de coordenar pós-graduação de gestão de pessoas, de contabilidade e direito tributário, da parte também, tinha um outro de controladoria e auditoria. E aí eu fui, coordenei essas pós-graduação também, foi graças a Deus, fui muito bem sucedida lá, onde eu conheci inúmeros professores, né, da região toda, onde eu contratava eles. E também fiz um bom network, né? Eu vejo com uma trajetória muito boa ali. Um ano que eu estava na faculdade, já eu desvinculei do escritório, porque eu queria crescer, eu queria desenvolver, eu queria cada vez mais nascer essa paixão por estar contribuindo e desenvolvendo pessoas. Certo. Então eu comecei a prestar consultoria, né? Eu comecei a prestar consultoria para aquelas pessoas que me procuravam, tipo, Adriele, me ensina, como que eu posso fazer isso dentro da minha empresa? Eu tô com dificuldade em tal coisa. Então, eu trabalhava à noite, aos sábados, durante o dia eu prestava consultoria. E eu aluguei uma sala para eu poder fazer atendimento individual. Uma sala pequenininha, eu dividia ela com uma amiga psicóloga. E ali foi surgindo várias demandas, né, de eu estar dentro da empresa, porque eu não precisava de ponto físico, porque o meu trabalho, eu vou dentro da empresa, eu quero entender o que está realmente acontecendo, o porquê que o resultado não está vindo, aonde que está a falha, se está no processo, se está na produtividade do colaborador. E aí eu ia dentro das empresas, quando surgiu a necessidade de ter um lugar para poder fazer os treinamentos. Então, eu estava ali, não adiantava nada eu criar os processos da empresa, fazer toda a estruturação, verificar a parte financeira, porque muitas vezes as pessoas me procuravam pelo financeiro. Adriele, me ajuda, Adriele, vê os meus impostos. Só que quando eu chegava para poder olhar a parte financeira, eu identificava que não era financeiro, muito pelo contrário, a dor maior estava nas pessoas, estava na baixa produtividade, na falta de processos claros, na falta de estrutura empresarial, na falta de cultura organizacional. E foi onde eu falei, precisamos treinar pessoas. E aí a gente locava espaços para poder desenvolver esses treinamentos e tudo mais. Até que um dia eu falei, eu vou criar um espaço para que eu possa dar os treinamentos. E foi assim, uma virada de chave muito grande, porque na época eu morava com meu pai, né? Então morava eu e meu pai, não tinha despesa de nada, era lindo, maravilhoso. Meu dinheiro era só meu. Eita, quantos anos? Eu tava com 25. 25 para 26. 25 anos. Morar com os pais é maravilhoso, né? Você não paga nada, comida tá sempre pronta, a hora que você chega, tá tudo limpo, é incrível. Lindo, maravilhoso, não tinha despesa com nada. E aí eu falei, eu preciso criar algo, né, para seguir minha vida e com liberdade, não que meu pai me privava de nada, muito pelo contrário, meu pai é maravilhoso, sempre foi muito maravilhoso comigo, eu tenho muita honra ao meu pai, porque foi ele quem me ensinou a honestidade, foi ele quem me ensinou transparência, e ele sempre falava assim pra mim, ó, Adriele, se tá bom pra você, tá bom pra mim. Cara, isso tem um peso enorme. É como se tira um peso das costas, na hora que um pai fala isso. Mas também é uma responsabilidade muito grande. Sim, porque a decisão é sua. Exatamente. A decisão é sua. Então, se você faz algo certo, ótimo. Se você faz algo de errado, ok, eu tô com você também. Mas, opa, foi escolha minha, foi decisão minha. Então, isso sempre, eu tive sempre muito isso comigo. E nesse momento, eu tava fazendo mestrado em Goiânia. E eu tinha decisão, ou eu mudava para Goiânia para terminar o mestrado, continuar ali de forma imersiva no mestrado, que era necessário, ou eu empreendia. E aí eu conversei com o professor meu, Dr. Moisés,
E aí ele falou, Adriele, você tem uma criatividade enorme, um potencial gigante. Você quer mestrado só para você dar aula? Se for, vai empreender. Porque só para dar aula em faculdade, o mestrado, ele não vai fazer diferença no seu bolso, no seu financeiro. E se realmente for um sonho seu, lá na frente, a hora que você quiser virar hobby, isso, aí você faz o seu mestrado. Então, eu sempre gostei muito, né? Então, para mim era muito importante ter mestrado, ter doutorado. Mas naquele momento eu optei por empreender. Até eu fiz uma viagem e nessa viagem eu pensava, como que eu vou abrir o meu negócio? Em tese você já empreendia, né? Porque você já dava consultoria. Sim. Mas não era aquela coisa assim, não era o all-in naquilo ali. Entendi. Eu estava muito focada na faculdade nessa época. Eu dava consultoria, mas a minha renda principal era da faculdade. Entendi. Era as aulas, era a coordenação da pós-graduação, a consultoria, ela estava começando. Entendi. Né? Então, eu falei, quero o meu negócio, mas eu queria o meu negócio estruturado, eu queria o meu negócio físico, né, com espaço. E aí eu falei, e aí, o que dá pra fazer? Até que eu lembro direitinho, eu tava no ônibus em Londres, no ônibus de 2 andares, e lá tem muitos sobrados. Sim. E aí eu olhava, né, e um frio danado. Aí eu falei assim, vou chegar em Itumbiara, eu vou alugar um sobrado, eu vou morar em cima e montar minha empresa embaixo. Porque aí eu saio da casa do meu pai e tenho o meu negócio. E não tem que pagar 2 aluguel. E não tem que pagar 2 aluguel, justamente. E eu falei, ainda vou fazer dinheiro dos outros quartos desse lugar. Aluga ainda e pronto. E foi o que eu fiz. Então eu cheguei no Brasil dia 5 de março, dia 15, eu já estava dentro do espaço. Isso em que ano? 2000, tem 6 anos, gente, eu sou péssima. Então 2019. 2019, perfeito, Certo. 2019. 2019, isso aconteceu. Então, dia 15 de março de 2019, já dei start ali na Avance. E aí eu ficava, que nome que eu coloco, porque eu queria algo que remetesse ao crescimento, a dar o próximo passo, que cada pessoa que realmente passasse por ali, que ela pudesse entender que realmente ela ia avançar, que ela ia crescer, que ela ia desenvolver, que ela ia transformar, né, que ela passaria a ser a própria protagonista da vida dela, e que eu tava ali para poder acompanhar e contribuir na jornada daquela pessoa. E eu ficava, avance, porque também, querendo ou não, como meu nome é Adriele, eu sempre trazia algo voltado pro A. E eu queria também uma palavra curta, porque eu acredito que os nomes curtos, eles são mais lembrados, remetem mais também atitude. É fácil de falar. Aí eu falei, avanço, mas aí tinha um desodorante que chamava Avanço. E aí um amigo meu me falou, e eu não sou dessa época, viu, gente? Eu não sou da época do desodorante Avanço, que é muito antigo. Eu também nunca nem ouvi falar dele. Mas é muito antigo. E aí eu trocando ideia, né, com pessoas que sempre me orientaram, os mentores mesmo. E eu falei, nossa, eu pensei em avanço, tal, o que você acha? E eu perguntava a todo mundo, o que você acha, e tal. Aí ele falou, Adriele, tem o desodorante Avanço. Não vai dar certo, não. Aí eu falei, desodorante Avanço, eu não lembro disso. Aí eu fui pesquisar e realmente tinha o danado desodorante. Aí eu falei, então vou colocar Avance, né, que é o nome no presente, nome curto. Isso. E assim foi. E ali a gente começou, a gente, né, eu e a Sara, porque a Sara foi a primeira pessoa que eu trouxe para poder trabalhar comigo. Ela é minha amiga de infância. Eu falei, Sara, eu vou abrir uma empresa, eu vou precisar de uma secretária. Vamos trabalhar comigo? E ela, vamos. Então, tipo, eu abri 15 de março, eu acho que foi 15, foi um mês, eu acho que 15 e 16 de abril ela já estava lá comigo. Perfeito. E eu morava em cima, aí eu aluguei, tinham 3 quartos na parte de cima do sobrado, eu aluguei os outros 2 e deixei só um quarto para eu poder morar, até para poder conseguir levantar renda, para poder pagar as despesas ali, né? E ali começou toda uma construção das empresas que eu já atendia, e eu não falava tipo, eu faço consultoria, quer fazer uma consultoria, vem fazer uma consultoria comigo. Eu nunca falei isso em rede social, vem fazer uma consultoria comigo. Não. Todos os clientes que hoje a Avance tem, foi assim, fulano, você quer
a Adriele faz aí na sua empresa? E a pessoa falar, ó, não, ela presta consultoria, ela faz isso, ela faz aquilo outro. Nossa, eu também queria a Adriele lá na minha empresa. Então foi muito de indicação. E um foi falando pro outro, que foi falando pro outro. E graças a Deus, porque a gente sempre gerou muitos resultados para as empresas. Então, nossa, aqui para mim deu certo, aqui eu consegui crescer nisso, nossa, aqui deu certo nisso. Eu tenho uma cliente, a Valdinéia, várias pessoas já ligou para ela falou, Adriele, essa semana foi 2, essa semana foi 3. Perguntando de você. Perguntando, né, o que a Adriele faz aí e tal. E nisso foi trazendo novos e novos clientes, o crescimento das empresas também muito significativo, né, da gente tirar a empresa de faturar ali 20 mil e hoje faturar 200 mil, Caramba. de empresa que faturava 50 e hoje faturar ali 300, 350, quase né? 10 vezes. Não, muito mais. E aí, isso foi repercutindo. E muito bom, graças a Deus. Eu sempre estive muito comprometida com o resultado. Então, não tinha dia, não tinha noite. O que precisava ser feito, eu fazia. Às vezes, estava ali, contratou para poder fazer a parte financeira. Mas eu via que era pessoas, eu não ia deixar o resultado da empresa comprometido por não ser aquilo que tinha sido contratado. Eu entregava. E aí veio a pandemia, né? Aí doeu em todo mundo. E quando veio a pandemia, tinha pouco tempo, tinha uns 5 meses. 5 meses, mais ou menos, que eu tinha saído de dentro do escritório, né? Porque eu tava só com o quarto lá. E depois de um tempo, uns 7 meses, mais ou menos, eu falei, nossa, tava misturando muito o pessoal com o empresarial. Então, às vezes, se eu chegasse da academia 8 horas da manhã, já tinha gente lá, porque eu alugava as salas, não podia ligar um secador. Então, eu falei, nossa, tá na hora de eu alugar o meu próprio apartamento e tal, separar. E veio a pandemia logo em seguida, né? E depois disso, na pandemia mesmo, eu fiquei trancada no apartamento, mas eu atendia os meus clientes dia e noite. Então, a minha carteira de cliente que eu tinha na época, era toda hora a gente em contato para ver qual estratégia a gente ia fazer para poder sobreviver à pandemia. E graças a Deus, os meus clientes cresceram muito na pandemia, muito. A pandemia ela foi ruim para muita empresa que às vezes dependia de capital de giro e tudo mais, mas ela foi muito boa para quem soube surfar, porque ela trouxe um mundo digital muito aflorado e eu acho que isso potencializou qualquer negócio que percebeu isso, né? Com toda certeza, e mais, empresa que tem estrutura. Porque se a empresa não tem preparada. estrutura, chega a crise, ela não consegue passar. Agora, se a empresa tem estrutura, em um momento de incerteza, ela consegue superar. Exatamente. Então, por isso que eu falo da estrutura. E por isso que os meus clientes na pandemia, eles cresceram. Porque eles já tinham estrutura. Porque tinha estrutura, né? A gente estava trabalhando em cima disso. Eu penso bastante assim, eu sempre comparo com um navio. Uma empresa que ela é muito grande, que ela está crescendo, que ela está expandindo, ela é como se fosse um navio gigante. Se vem uma onda, bate nele e até desfaz a onda, ela nem continua. Agora, se você é uma canoinha, vem a onda, ela te vira de cabeça para baixo, você não consegue sobreviver aquilo ali, e aí, muito pior, você até desiste de empreender. E a gente perde muito empreendedor no meio desse caminho, o cara que poderia ser sonhador, poderia crescer ainda mais, e é muito ruim, né? Igual você falou, os impostos também não ajudam, dificulta tudo ainda somado com a macroeconomia, então, realmente, assim, é muito, muito incrível de ver que você conseguiu ajudar a sua base de clientes a se manter viva, né? Isso aí eu acho que deve ser muito inspirador, imagino. Com certeza. Eu falo que pra mim não tem satisfação maior. Que poder olhar e ver que você fez isso. E ver também a dedicação deles, né? Porque eu falo que é 50-50. A Avança, ela se compromete com 50% do processo, mas eu preciso que 50% seja o empresário. Porque não somos nós, né? Hoje é uma equipe, hoje é tudo nós. Não somos nós que vamos estar dentro da empresa executando, fazendo diariamente, mas nós vamos mostrar os caminhos para que aquela empresa possa percorrer. Mas tudo depende do comprometimento. De nada adianta a gente sair da empresa e o empresário em si não se comprometer em realizar as ações que foram destinadas. Então, é 50-50. E os meus clientes, eles são muito dedicados. E eu sempre peço muito para Deus. Deus manda realmente clientes dedicados, clientes que estão dispostos a mudar de mentalidade, a crescer, a desenvolver, a estruturar, a gerir pessoas. Por quê? Porque é o que faz sentido para mim, é o que faz sentido com o meu propósito. Então, se a pessoa chega ali, ela não está disposta a fazer,
Tem outra pessoa que pode? Você tem um gerente? Vamos formar algum outro líder? Porque se tiver, sim, beleza, a gente consegue entregar o melhor, a pessoa consegue também fazer o que precisa ser feito dentro da empresa, a gente consegue ter excelentes resultados. Agora, de nada adianta, às vezes a gente tá ali falando, ó, precisa seguir esse caminho, precisa implantar isso, e a empresa não fazer. Ela né? contratou e é pior ainda, porque às vezes ela contrata você, ela não executa e ela ainda sai falando mal. Mas eu falo pra ela, eu falo, ó, você não tá gerando resultado, eu tô ganhando seu dinheiro à toa, é isso que você quer? Você tem ciência, você tá ciente disso. Você tá ciente disso? E eu já cheguei a romper contrato com pessoas que não estavam dispostas a fazer o processo, porque pra mim não faz sentido, né? Se o meu comprometimento é com o resultado, o empresário, ele não tá se comprometendo com a empresa dele, por que eu tenho que me comprometer? Não, e depois ele vira um detrator seu ainda, ele sai falando mal, ele sai falando, cara, eu contratei a Adriele e não deu resultado, não deu certo. Sendo que não, quem não ajudou era ele. E é o que eu falo também, se eu estiver mais comprometido com o seu negócio do que você mesmo, aí eu posso virar sócio. Exatamente, compensa mais você comprar a parte dele. Justamente, é ele que tem que estar comprometido com o negócio dele, Entendi. né? E até eu já recebi várias propostas de sociedade. E eu falei, gente, não tem que ter foco. Muita gente, muita coisa. Mas até no sentido assim, porque eu penso que isso acontece muito. O empresário, as coisas começam a acontecer e tudo mais, começam a surgir inúmeras oportunidades. As oportunidades vão aparecer, porém, eu preciso ter foco. Exatamente. Se eu não tenho foco naquilo que eu quero, naquilo que eu busco para o meu negócio, por que eu vou distribuir a minha energia? Entende? Então, eu sempre tive muito foco no propósito da Avance. E por isso que eu neguei várias outras propostas de sociedade para não dispersar energia. Por quê? Porque eu acredito que o empresário, sim, ele pode ter 10, 20 empresas, desde que a empresa principal dele, onde a renda principal dele venha, ela esteja uma empresa sólida. Então, o meu time, hoje a Avance tem 6 anos, o meu time, hoje que ele está mais sólido. Então, hoje, se for para eu poder aceitar uma sociedade, é uma coisa, porque hoje a minha empresa roda sem mim. Hoje eu posso viajar, ficar 15 dias fora, que a minha empresa, graças a Deus, ela roda sem mim. Mas eu tive que preparar essa base para que isso pudesse acontecer, entende? Agora, no momento que eu estou em construção da empresa, eu não tenho uma fundação ainda sólida, eu querer dispersar a minha energia, é dar tiro no pé. Entende? E muitas vezes os empresários não entendem isso, não entendem. E até dentro da própria estratégia que ele opta, né? Às vezes o cara, ele fala assim, cara, ainda mais na internet, o cara fala assim, nossa, tem que criar conteúdo, tem que fazer tráfego, tem que fazer banner, e aí ele vai fazendo 1 milhão de coisas, e aí ele nunca dá tempo daquele canal que ele tá investindo funcionar. Isso até pra gente, assim, por exemplo, quando a gente foi criar o podcast, eu fiquei me questionando muito, falei, cara, outro canal, outra coisa, será que faz sentido? Será que não vai atrapalhar os outros? E assim, e faz total sentido esse pensamento na minha percepção, até pelo que a gente observa dos nossos clientes. Muitas vezes a gente pega, às vezes, um cliente para gerenciar as redes sociais, que o cara não tem tempo para fazer a gravação. Cara, como que o cara vai querer, às vezes, que a gente gerencie a rede social dele se ele não tá gerindo o tempo dele para ele se dedicar naquele novo canal, né? Então, isso do foco, e assim, eu até anotei aqui, a gente fez quarta, né? Foi quarta. Quarta-feira a gente fez com o Manuel Rossafa, um podcast. Ele falou a mesma coisa, ele falou a mesma coisa, falou, cara, não adianta, ele falou um caso, eu tenho um amigo meu que ele vendeu consórcio, vendeu isso, vendeu aquilo, o cara ficou 10 anos sem ter resultado. Depois ele focou, se eu não me engano, ele vende lancha, uma coisa assim. Ele focou na venda de lancha. E hoje ele é o maior vendedor, ele é a maior referência em venda de lancha aqui da região. E, cara, assim, não é só ele, não é só você. Um monte de gente que eu conversei fala de foco. Fala assim, cara, você tem que ter foco naquilo que você faz. E é muito difícil ter foco, assim, num mundo de várias opções. O que você observa? Como que você observa que tem que ser essa gestão dessa energia? Primeiro ponto, leia um livro, A Única Coisa. A Única Coisa? O nome do livro? Ele chama A Única Coisa. E ele mostra e ele ensina como você gastar a sua energia naquilo que vai te trazer mais retorno, né? Porque muitas vezes a gente gasta muita energia com coisas que vai trazer pouco retorno. É o Pareto, né? Justamente, 80-20. E o que eu preciso fazer?
eu preciso focar. Como que eu vou focar? Eu preciso ter consciência que aquilo ali vai me dar o retorno que eu quero. Aí eu trago um ponto. Eu sei aonde eu quero chegar? Porque muitas vezes os empresários não sabem aonde quer chegar. Aí ele não sabe qual caminho ele vai trilhar. Não sabe qual caminho. Então ele fica dando tiro para tudo quanto é lado. E aí o que que tem por trás disso? Autoconhecimento, né? O quanto você se conhece, o quanto você sabe que você é capaz e o quanto você se cuida para você trilhar um caminho para alcançar aquilo que você quer. Aquele objetivo. Aquele objetivo. Então, muitas vezes a gente chega e fala, o que que você quer? Eu quero crescer. Quanto que você quer crescer? Quero crescer. Quer crescer. Você quer faturar ou você quer resultado? Exatamente. Você quer trabalhar quantas horas por dia? Você quer trabalhar dia e noite ou você quer trabalhar apenas 8 horas por dia? Ou você quer ter uma liberdade geográfica de você estar lá nos Estados Unidos, a sua empresa está rodando aqui. O que você quer? Você quer estar na praia, a sua empresa está acontecendo? Então, assim, muitos empresários não param para poder pensar nem naquilo que eles querem. E aí o foco fica cada vez mais difícil, porque aí o foco às vezes é pagar conta, é pagar boleto, é cobrir caixa, né? Sem ter um crescimento sustentável, sem ter um direcionamento, uma trilha ali do que ele quer percorrer, o que ele quer alcançar. Perfeito. E assim, você falou uma coisa aqui que eu gostei muito, que você falou assim, a gente se compromete com 50% do resultado, os outros 50% você tem que vir de você. Isso aqui pra mim é fundamental quando a gente vai falar da mentalidade, né? Porque assim, você trouxe a parte do autoconhecimento, você se conhecer. E eu acho que você ter a mentalidade que, cara, se você é o dono, é você que tem que fazer o negócio acontecer. Tem o fundador do Airbnb, ele criou um conceito chamado Founders Mode. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Cara, assim, eu acho isso incrível. É o conceito de que tudo bem você criar a hierarquia dentro da empresa, tudo bem você delegar as tarefas, mas se você não pegar pra fazer, a empresa é sua, você fundou, você tem que fazer. E eu acho isso muito legal quando você traz esse pensamento pro seu cliente. E aí, em cima disso, eu trago uma pergunta. Você já atendeu quantos clientes até hoje? Você tem esse número? Depende. Porque, assim, empresas em si, a gente atendeu mais de 100 empresas. Mais de 100 empresas. Mais de 100 empresas. Porém, eu atendo muito empresários. Então às vezes a empresa tem 10 sócios e você atende cada sócio. Cada empresários. Entendi. Entende? Então, E sem contar ainda com as turmas. Então... O que seria uma turma? Imersão de liderança. Tá. Ali eu lido com 15 empresários dentro de uma sala. Entendi. Então eu consigo acompanhar aqueles 15 empresários ali de forma imersiva. Entendi. Entende? Então assim, é um impacto muito grande. Posso dizer que facilmente já impactou mais de 200 mil pessoas. Com certeza. Tranquilamente. Porque é o que eu trago para mim. Um empresário impactado com uma mentalidade empreendedora e estratégica, ele consegue impactar inúmeras outras Todos vidas. os stakeholders dele, os clientes, o funcionário. Então assim, vamos pôr aí, nesse mundo que você impactou 200 mil pessoas, o que você observou? Eu sei que não podemos falar de fórmula mágica, odeio esse termo. Não existe. Mas não existe. Acontecendo estralar de dedo no TikTok. Exatamente. Porque na vida real... Tem que aceitar o processo. Exige um processo e tem que ter muito trabalho. Exatamente. Trabalho, dedicação, abdicação. Não tem fórmula mágica. Assim, não existe essa forma, mas o que você observa de padrão? Geralmente, assim, cara, dessas 200 mil pessoas, os 20 de maior sucesso, eu pude observar que tinha isso aqui. O que você observou? Constância. Constância. Essa é uma palavra que eu trago para minha vida e todos os meus clientes que tiveram ali, que eu tenho números lá de 300% de crescimento de resultado, Ele foi constância. Constante. Repetiu aquilo todo dia. Mas constância na direção certa. Porque não adianta nada você ser constante na direção errada. Work smart, né? Literalmente. Então tem que ter constância na direção certa. E eles foram constantes. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Continua. Faz de novo. Melhora aqui. Aperfeiçoa aqui. Isso, deu certo. Continua. Vamos. Agora vamos inovar nesse ponto. Vamos inovar naquele outro. Agora é hora de reajustar aqui. Porque muitas vezes a pessoa começa e ela desiste.
Ah, tá difícil. Realmente, vai ser difícil. Se fosse fácil, todo mundo estaria aí cheio de dinheiro, com o bolso cheio, estaria rico, Exatamente. todo mundo teria sucesso. Realmente, é desafiador, mas é possível. Exato. É tão possível que a gente tem várias empresas, vários clientes de muito resultado. Entende? Então, assim, o que você trabalha muito na mentalidade dele é essa constância. Cara, faz isso por várias vezes que vai dar certo, não tem erro. Ou você acha que não, você tem que... É um conjunto. É um conjunto. É um conjunto. Por quê? O empresário, ele precisa ter autocuidado. Perfeito. Se ele não tem autocuidado, se ele não cuida nem dele, se ele não gosta nem dele, como que ele vai gostar da empresa? Como que ele vai ter uma equipe? Como que ele vai ter um time? Como que ele vai cuidar do cliente dele? E muitas vezes esse autocuidado, ele é desprezado. Mas quando você vai trazer isso pro seu cliente, você é direta? Você fala, cara, você não tá se cuidando, você precisa se cuidar? Ou você tenta contornar isso para deixar um pouco mais confortável para ele ouvir? Depende, mas eu sou bem clara com os meus clientes, bem transparente. Esses dias mesmo um cliente chegou em mim, nossa, Adriele, eu quero que você me atende, nós vamos fazer isso e tal, cheio de ideia. Eu falei, você tá na terapia? Antes de tudo, vamos lá, beleza. Você tá na terapia? Não, você tá se cuidando? Não tem tempo pra ir treinando, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então já tá errado. Ó, seguinte. Tá aí na academia? Seguinte. A hora que você estiver na terapia, a gente fecha um contrato. Enquanto você não estiver na terapia, a gente não vai fechar um contrato. Por quê? É uma empresa familiar. Já é difícil. Relacionamento, né? Casal. E a pessoa, ela precisa tem muito movimento, muita energia, muitas ideias e tudo mais. Então, a gente precisa digerir essas ideias. E eu falei, você vai dar uma bituca, entendeu? Então, não vai resolver. Se ele não estiver se cuidando, ele vai pegar todas as ideias, tentar fazer todas, não vai dar certo nenhuma. Não vai dar certo, vai se frustrar. Nada, vai se frustrar. Justamente. E eu falei, ó, a partir do momento que você estiver na terapia, a gente fecha um contrato. Por quê? Eu quero chegar na sua empresa, eu quero sentar com você. Com toda certeza a gente vai ter várias ideias, várias estratégias, nós vamos estruturar o seu negócio, mas eu preciso que você esteja bem para você ser um bom líder. PF fraco pro PJ forte. Justamente. PF forte pro PJ forte. Justamente. Então, assim, não, então beleza. Hoje tá na terapia, tá mais feliz, entende? Entendi. Dentro da mentoria Atlas eu trago isso muito. Eu falo, quer ser um Atlas? Tem os 10 mandamentos de ser um Atlas. Porque se você não tem o básico, você não consegue chegar no pódio. O básico, arroz com feijão bem feito dentro de qualquer empresa, ele suporta, né? E muitas vezes a pessoa não faz nem o básico e quer trazer várias outras coisas. Então, por isso que eu sempre falo, e esse caso mesmo desse cliente, hoje o resultado dele tá maravilhoso, mas ele tá seguindo aquilo que eu acredito para o empresário ter sucesso. Autocuidado, trabalhar a mentalidade, trabalhar a liderança dele, pessoas, conexões, com quem que você senta, quais são os ambientes que você frequenta, né, para realmente poder potencializar o seu negócio, o seu conhecimento, como que você está trazendo isso, se você está disciplinado, está buscando evolução constante, ou se você não está buscando essa evolução constante. Entendi. E pessoas, liderança, né, o financeiro, ele é consequência de uma boa liderança. O financeiro, querendo ou não, ele é um sintoma. Se tiver tudo bem, o sintoma tá positivo. Não tá com febre, não tá tossindo. Mas agora, se tiver um problema, o caixa vai estar baixo, vai estar pagando demais, vai estar gastando demais, Com né? certeza. Maravilha. E vamos voltar um pouquinho. Você me falou assim que você sempre estudou muito, sempre teve esse lado acadêmico muito forte, né? Foi professora e tudo mais. Ao longo com essa democratização, esse boom da internet, acabou que o conhecimento se facilitou. Então, hoje em dia é muito fácil você aprender. Não é difícil. Antigamente, cara, pra você ir numa faculdade, pra você ser uma pessoa que estuda, era muito difícil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai no ChatGPT, no Google, você já tem ali um suporte muito bom de conhecimento de educação. Você tem informação, Exato. Mas você precisa saber o que você vai fazer com a informação. E é aí que eu quero chegar. Criou-se, né, na cabeça das pessoas o fundamento de que, cara, eu não fiz faculdade e sou milionário. Aí o pessoal puxa lá o Mark Zuckerberg, que largou Harvard. Ah, ele largou Harvard e foi o bilionário mais jovem, papapá. Só que, na hora que você vai avaliar o número inverso, a maior parte dos CEOs no mundo tem formação. O que que eu vejo com os meus clientes? Ninguém estuda.
ninguém se capacita, ninguém se desenvolve. O que você vê na sua prática, no seu dia a dia com relação a estudo e aprendizado? É diretamente proporcional? O cara que estuda, ele consegue ter resultado melhor? O que você observa no seu dia a dia com relação a isso? As pessoas precisam, no meu ponto de vista, as pessoas precisam estudar. Não tem como. Precisa buscar conhecimento. Não tem como, entende? Não tem como. Agora, o que eu vejo, que eu falo que é conhecimento morto. Muitas vezes a pessoa, ela tá obesa de informação. Muito forte isso. Porque a internet, ela vem, bombardeia ali você com conhecimento, mas aí a pessoa não tem atitude. Então não adianta nada eu estar ali com aquele tanto de informação e eu não colocar aquilo em prática. É a diferença de conhecimento e sabedoria, né? Justamente. A sabedoria é o conhecimento aplicado. Justamente. Esses dias mesmo, uma mentora minha, ela chegou a falar, Adriele, seguinte, eu tô perdida, eu já fiz várias e várias mentorias, que esses grandes aí de fora e tal, e parece que nada vai, nada... Aí eu falei, tá, pera lá. Então, conhecimento você tem. Sim. Tudo que eu conversava com ela, eu falei, cara, a mulher, tipo, sábia, ela tem conhecimento, só que ela não sabia implantar. Aí não serve nada. Pra que serve esse tanto de conhecimento? Serve pra livro, pra escrever um livro só. Se ela quiser escrever um livro, beleza. Mas pro negócio dela, fazer o negócio dela acontecer, não tava servindo de nada. Então, quando ela chegou, eu falei, perfeito, você tem essa bagagem, você tem esse conhecimento, agora nós vamos trazer clareza e nós juntas vamos trilhar caminhos para que você possa percorrer para você ganhar dinheiro e fazer seu negócio crescer. Então se pudesse deixar um recado pros caras, pessoal, estude. Estude, busque conhecimento, com toda certeza, busque conhecimento e esteja ao lado de pessoas que têm uma boa bagagem, porque isso facilita muito, mas o estudo ele é necessário, eu falo evolução contínua, né, até para minha equipe mesmo, evolução contínua, precisa estudar constantemente. Hoje, o que você está aprendendo hoje? O que você está aprendendo hoje é diferente daquilo que você aprendeu ontem, porém, isso que você aprendeu, como que você vai trazer isso para o seu dia a dia? Sim. E todo curso que eu vou, eu já saio de lá, minha equipe sabe. Adriele vai chegar... Trazendo um monte de coisa. Trazendo um monte de coisa, um monte de ideia. Por quê? De nada adianta eu passar lá 2, 3 dias imersa, chegar na minha empresa e não colocar aquilo em prática. Ou colocar em prática por 2, 3 dias, depois desistir. E não ter constância. E aí volta na constância. Aí volta na constância. Exatamente. E até essa mentoria Atlas que você tem é isso, né? Essa tentativa de trazer educação pro empresário, como é que funciona? A mentoria Atlas... ela... é maravilhosa. Sou suspeita em falar. Porque é um sonho muito grande, é algo que eu vivo. Então, eu, Adriele, eu gosto muito de liberdade, eu gosto muito de conhecer novas culturas, novos lugares. E para ter liberdade, você precisa ter uma empresa que tem uma estrutura para ter liberdade financeira, liberdade geográfica, né? E envolve a liderança, porque para eu poder ter uma empresa que tem processos, que tem uma base, eu tenho que capacitar, eu tenho que treinar, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que ser estratégico, eu tenho que ter inovação. Então, dentro da mentoria Atlas, eu trago empresários que buscam potencializar os seus negócios. Perfeito. Então, eu tenho mentores que estão lá, mentorados que estão lá, que é de Rondônia, por exemplo. Caramba. Então, muito legal. Graças a Deus, a gente está aí conseguindo atingir o Brasil todo. Mas pessoas que buscam por liberdade. E dentro da mentoria, a gente tem sessões estratégicas, onde eu trago 8 pilares daquilo que uma empresa precisa para ela poder se potencializar. Então, ali a gente leva o conteúdo e leva o plano de ação. Então, o meu mentorado, ele sai de lá com um plano de ação para ele já executar na prática no negócio dele. Além de um grupo rico de network que a gente tem, inclusive lá nós temos desafios, né, de exercício físico, porque a gente fala autocuidado, né? Sobre autocuidado. Lá nós temos um hangar de literatura, que é pra gente compartilhar sobre os nossos livros que a gente lê. Então, realmente é uma comunidade muito bacana e que, graças a Deus, está cada vez crescendo mais para que esses empresários possam, sim, buscar caminhos, né? O nome já é Atlas justamente por isso. A gente não precisa carregar o mundo nas costas, mas a gente pode ter o mundo em nossas mãos a partir do momento que a gente está no ambiente certo e tem o conhecimento certo. Maravilha. E quem quiser comprar a mentoria, como é que funciona? É entrar em contato com o time da Avance mesmo, pode entrar em contato através do meu Instagram
e passar por uma sessão, né? Então essa Perfeito. pessoa ela vai passar por uma sessão para identificar se realmente é o momento dela de fazer parte desse grupo, né? Maravilha. Até porque ela tem que estar disposta, ela tem que dedicar. Então essa pessoa ela precisa entender se ela tá no momento certo para se tornar um Atlas. Até porque ser um Atlas, ele tem 10 mandamentos a serem seguidos, né? Aí meu time faz toda a análise e se tiver, seja bem-vindo. Vamos pra cima. Justamente. Cara, e você falou, maravilha, acho que tá muito legal. E você falou sobre a questão da liberdade geográfica, né? E aí, antes de... Toda pessoa que vem aqui, eu gosto de dar uma stalkeada, né? E aí eu vi que você foi em duas coisas que me chamaram muito a atenção. Eu vi que você foi em Harvard, né? Teve um curso lá. E eu vi também que você foi no G4 Valley. Cara, primeiramente, o que você viu de diferencial lá que mais te trouxe de aprendizado? Você olhou e falou assim, cara, eu não fazia ideia que eu tinha que fazer isso, eu não fazia ideia que isso aqui existia e foi game change pro meu negócio, ou me ajudou muito, foi um insight muito poderoso. Harvard era um sonho desde criança. Eu sempre fui apaixonada. Olhava assim, Harvard, Harvard, meu sonho. Ainda mais acadêmica, Harvard. né? Nossa, super. Então, quando eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu fui sozinha. E o primeiro ponto que eu falei, nossa, eu quero ir em Harvard, né? Eu quero ir, eu quero conhecer. Então, quando eu cheguei em Boston, foi a primeira coisa que eu fiz foi ir para Harvard. Né? Pra já ir atrás de conhecimento. Justamente. E foi assim, encantador. Eu falo que a educação americana é outro nível, literalmente outro nível. Não dá nem para explicar. Aqui no Brasil, a nossa educação, digamos, medíocre. Literalmente, muito medíocre. Nossa. E lá é encantador, tipo, as pessoas realmente estudam, as pessoas estão ali dedicadas a aprender, a buscar conhecimento, a troca, brainstorm o tempo todo, né? Eu assistindo o pessoal ter aula, aquela discussão, aquela sinergia, aquela conexão. Não, o sonho, literalmente. É bem à frente do que a gente imagina. Bem à frente mesmo. E aí é onde eu falo, né? País de primeiro mundo, os estudos, o conhecimento tá ali, de ponta. Então ali é onde eu pra falo. todo mundo. Quer Fácil evoluir? acesso. Justamente. Estuda, não tem como, né? Tem que estudar. E graças a Deus hoje aqui a gente também tem de fácil acesso. Então Harvard realmente foi essa realização e o maior aprendizado. Estudo. Lá as pessoas são disciplinadas, as pessoas estudam, as pessoas têm regras, né? As pessoas são pontuais, têm horário com tudo. Então é muita dedicação, é muita disciplina. E é o que eu vejo que faz total diferença. Maravilha. E no G4? O G4 é ambiência. Ambiência? Total. Eu vejo, assim, eu particularmente acho incrível o trabalho que os caras fazem lá. Eu tô indo. E eu vejo amanhã, muito... Você vai pra lá? Segunda. Vai fazer qual que lá? Eu tô no Scale. No Scale? Então, e eu vejo assim que o que eles trazem de equipe de vendas é pura ambiência. Você vê que o ambiente ali... Irmão, não tem como você ir lá e você não ficar louco em querer vender. É loucura. Loucura. O G4 já... Eu sempre admirei muito mesmo o G4. E eu participei do G4 Vale, participei do outro que teve. E aí agora eu sou membro do Scale, né? E assim, é um ambiente enriquecedor. Muda mesmo, vira chave. A mentalidade é outra. A pegada é totalmente diferente. É business em cima de business. E a gente não fala ali só sobre negócios pequenos, são negócios grandes. Então é muito legal, muito bacana. Conheci pessoas que facilitaram acesso para mim em vários outros pontos que hoje, graças a Deus, potencializam o meu negócio, faz com que também avance e consiga estar em outros lugares do Brasil. E semana que vem vou estar lá imersa 2 dias. Nossa, deve ser incrível, né? Com certeza, é maravilhoso. E eu vejo muito que é isso, o network lá é muito rico, muito bom. E uma outra coisa que eu acho muito importante é porque, assim, quando você está numa cidade pequena, às vezes acaba que você cria uma bolha em volta de você. Então você fala assim, cara, eu sou a maior agência da cidade, eu sou a maior consultoria da cidade, eu sou a maior tal coisa da cidade. E aí você acha que você já está no ápice. A hora que você sai da bolha, vai para São Paulo... e ver o que você pode, aonde você pode chegar, aí você volta, igual você falou, louco pra querer fazer um monte de coisa. E aí, eu acho que, assim, você falou bastante constância, autocuidado e, assim, gestão de pessoas, né? Uma coisa que, pra mim, na minha experiência,
eu acho fundamental, e eu vejo isso em vários negócios, assim, eu diria que a fome, mas mais ainda que a fome é a vontade de fazer dar certo. Por quê? Eu acho que isso traz uma inquietude muito grande. Muito cliente nosso, a gente vê muito isso, o cara ficou quieto, ele se acomodou. Ali onde ele está ótimo, porque é isso, ele não quer mais que aquilo. E é muito difícil quando você tem que trabalhar quando você faz marketing para uma empresa que ela está satisfeita, ela está bem onde ela está. E na sua experiência com os seus clientes, o quão destrutivo você observa que isso pode se tornar? Eu sempre tento ver muito a expectativa daquele cliente, aonde ele quer ir. Porque não adianta nada eu querer que a empresa cresça se o cliente não quer crescer. É que você falou da questão do 50%. Não adianta só ter o meu 50% no teu seu. Sim, porque tem pessoas que não querem crescer, tem pessoas que não querem sucesso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Pra ela, se ela faz ali... Mas aí é entender a realidade dela. O que você quer então? Você quer lucro? Ok, nós não vamos aumentar faturamento, mas nós vamos aumentar lucro. Corta gasto, eficiência. Trazer ali performance da equipe e tudo mais. Então, é entender a realidade. Eu tive um cliente que falou, Adriele, eu quero só organizar minha empresa, eu não quero mais aquela coiseira toda, eu já tô velho pra isso. Tô há 30 anos no mesmo nicho. Tô cansado, eu só quero viver bem. Só quero viver bem, em paz. Quero poder viajar. Viajar, tranquilo, meu negócio rodando. Falei, ótimo. Então, nós vamos trazer processos claros, vamos colocar pessoas executando esses processos, montar um bom time. Tantos mil por mês, tá ok pra você? Pra mim tá ótimo, Adriele, tá ótimo. Então, beleza. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Então, assim, é o objetivo de cada um. Mas a pessoa tem que ter muito claro isso. E até pra nós, enquanto prestadores de serviço, não ficar frustrado. Porque às vezes a gente vê, olha o potencial que essa empresa tem. Nossa, se olha fizer o produto isso, dele, que incrível. Mas será que ele enxerga isso? Exatamente. Aí às vezes pra gente parece triste, mas pro cara é o que ele sempre quis na vida dele. É um sonho realizado. Você falou de espaço físico, né? Assim, eu vou até abrir aqui para uma consultoria particular. A gente aqui na empresa, a gente sempre, eu particularmente, sempre na minha gestão prezei muito por um bom espaço. Só que assim, na hora que eu vou decidir uma mudança, por exemplo, fica o capetinho e o anjinho na minha cabeça. Fica o anjinho assim, cara, é muito dinheiro que você tá gastando aí, não põe dinheiro nisso aí não. Aí fica o capetinho, não, gasta. E aí assim, eu sempre fico nessa dualidade. E aí eu acho que, por exemplo, quando a gente veio pra cá, isso afetou muito no potencial que a gente poderia alcançar. E a gente já decidiu mudar para um outro espaço, outra coisa, vai assim permitir muito o nosso crescimento propriamente dito, né? O quão importante você acha que é o espaço físico, principalmente pra gente que é esse prestador de serviço? O que você, assim, na sua experiência, você observou disso? No meu caso, eu preciso receber o meu cliente, né? Então, por exemplo, a gente tem os cursos, treinamentos para poder desenvolver os colaboradores. Então, a sala de treinamento para mim ela era muito importante. E hoje Então, hoje eu consigo proporcionar isso para os meus clientes. Eu consigo levar a equipe, tirar ela da empresa para poder tirar ela do ambiente. Ela refrescar a cabeça. Para ela poder desenvolver, poder aprender e tal. Então, o espaço físico para mim é muito importante. Eu consigo ter uma sala de reunião para poder proporcionar uma experiência interessante para o meu cliente. Eu consigo ter a sala do recrutamento e seleção, onde faz as entrevistas e tudo mais. Eu consigo ter um ambiente bacana para minha equipe poder produzir, trabalhar. Então, o espaço físico para mim, ele realmente era muito importante na entrega do meu serviço. Da sua solução. Todo, justamente, das soluções que a gente proporciona. Agora, vamos falar, o prestador de serviço, ele vai receber esse cliente? Ou sempre ele que vai estar na empresa? Vai lá visitar. Sempre é ele que vai lá. Por quê? O aluguel de um ponto físico, ele é um valor que mais onera dentro dos custos fixos de uma empresa. Sim. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou fazer um compromisso com um aluguel muito alto. Muito cuidado, porque aquilo ali é fixo, entende? É custo fixo, não tem como, não mexe. Então, eu tenho que tomar muito cuidado em relação a isso. Agora, o espaço, se você tiver uma estratégia que vá receber e que isso vai agregar no seu negócio, na jornada, na experiência, faz diferença sim. Entendi, então vai pra cima.
Depende da sua estratégia. Depende não, do que eu você entendi. quer. Mas é um pouco do que a gente tá pensando. Eu penso muito nisso, porque, assim, igual, vamos supor, nesse estúdio aqui, a primeira vez que a gente viu ele, eu falei, nossa, assim, comparado com onde a gente tava, né? Eu falei, caramba, incrível, meu Deus. Aí passou 3 meses, eu já me arrependi. Eu falei, nossa. Mas por que você se arrependeu? Porque, assim, eu achei que... Capetinho e anjinho. Eu falei, cara, nossa, aqui tá pequeno, precisa de um espaço mais amplo. E aí é muito isso que você falou. Eu achei que afetava a jornada. Então, e sempre foi esse o meu pensamento. Eu falei, cara, a jornada do cliente de ponta a ponta, ela tem que ser muito funcional. Eu estudo muito o case do Nubank, porque eu acho que foi genial o estudo de jornada do cliente que eles fizeram. E a Cristina Junqueira sempre falou, cara, eu não podia errar. Se o meu cliente, no e-mail que ele recebia, tinha que ser um e-mail incrível. A mensagenzinha, o push do aplicativo tinha que ser maravilhoso. E isso me fez entender muito da jornada do meu cliente. Eu percebi, falei, cara, ele precisa estar aqui. Porque se ele não estiver aqui, eu vou ter que ir lá. Só que lá, o cara tá resolvendo pepino, ele tá resolvendo BO, ele não tem estrutura, ele não tá, às vezes, com tempo pra focar na gente. Conteúdo de qualidade. Exatamente. Não dá atenção devida. Exatamente. Então, assim, a gente percebeu que não, precisa de um local bom, só que é o que eu falei, a gente tá nesse processo de mudança, eu fico, nossa... Será mesmo? Mas toda hora que eu vou pensando mais a fundo na estratégia, eu reparo que o próximo passo não tem como você dar igual você falou, sem a base boa, sem o arroz com feijão bem feito. E eu acho que isso vem muito de um bom espaço, né? Até pro colaborador. Com toda certeza. E eu tenho um ponto que eu falo também, de modo geral, independente de ser prestação de serviço, é que o ponto da empresa... ele também é o marketing da empresa. Exatamente. Então, às vezes você vai pagar, sei lá, 4 mil de aluguel, 3 mil de aluguel, mas você tem que ver o que realmente é marketing e o que realmente é aluguel dele, né? Então, às vezes um aluguel muito alto, mas é um ponto muito bom, muito visível, que gera acessibilidade, enfim. Então, isso já faz diferença também. Entendi. Maravilha, então você já me deu uma luz boa já. Cara, tem uma pergunta aqui que eu gosto muito de fazer quando eu trabalho com pessoas que estão num nicho semelhante ao meu, né, ou parecido. O que você observa que tem diferente numa empresa que fatura 100 mil por mês de uma empresa que fatura 1 milhão por mês? Que tem diferente? O que a empresa de 1 milhão tem que a de 100 mil não tem? Eu acredito que é mentalidade e liderança. Eu tô vendo que você bate muito na tecla da liderança. Se você fosse pôr, às vezes, ali, não falando de fórmula, mas se você fosse pôr numa porcentagem de importância, você acha que a liderança seria mais de 50%? Com certeza. No impacto do negócio? No impacto do negócio. Com certeza. Entendi. Por quê? Vamos supor, a empresa que fatura 1 milhão com a empresa que fatura 100 mil. Essa empresa, ela quer faturar 1 milhão? Começa por aí. Começa por aí. Porque às vezes ela não quer, às vezes o negócio dela não suporta. Até porque quando eu começo a subir uma escada, o primeiro degrau eu preciso de uma base. O segundo degrau eu preciso de uma outra base. E às vezes subir um degrau aqui pode me custar muito caro. Base é custo no final do dia. A hora que eu vou pro terceiro degrau, aí eu vou dar um salto maior. Então, eu vou ter que colocar outros pilares mais fortes para poder sustentar a minha empresa nesse outro nível. Entendi. Então, toda empresa que passa por um crescimento, ela precisa estar muito bem estruturada, muito bem, eu falo, é como se fosse a base de uma casa mesmo, sabe? Solidificada, a fundação dela tem que estar boa. E aí, o que acontece? Se eu não tenho essa boa fundação, se eu não tenho uma cultura forte para isso, esse outro pilar, ele não suporta. Entendi. Aí esse outro pilar quebra tudo. Entendi. Entende? Então ele tenta dar um passo maior que a perna. Maior que a perna. Então, cada degrau, ele tem que ser muito bem sustentado. E aí envolve uma boa cultura organizacional. Para ter uma cultura organizacional, eu preciso ter uma liderança, eu preciso ter gestão ali de pessoas, gestão financeira, eu preciso ter estratégia. Boas pessoas, né? Boas pessoas e bons processos. Entendi. Porque se eu não tenho também um bom processo, às vezes eu tenho boas pessoas, mas elas não estão tendo um processo eficiente, eu tô matando talento dentro da minha empresa. Tem uma comparação que eu ouvi recentemente. Quando você vai no McDonald's, assim, vamos ser sinceros, o atendimento não é bom.
É uma bosta. É ruim, é péssimo. Produto. Exato. E processo. E o processo é ótimo. Não, eu prefiro BK, também prefiro BK. Mas assim, por que dá certo? Porque o processo, ele é muito bom. É processo. Ele calcula, os caras sabem o tempo que a pessoa leva pra pôr ketchup no lanche. Então assim, isso aí é uma coisa que eu, particularmente esse ano, fui entender. Que quando o processo ele é ruim, ok que, beleza, se a empresa tem boas pessoas ajudando, meio que na bagunça vai indo. Só que se tem processo bom com gente média, acho que ele anda muito bem. Ele acelera. Porque você ganha tempo pra treinar essa pessoa média e deixar ela muito boa, né? Processo. Eu também ando reparando que o processo ele é fundamental pra tudo no final do dia. Com certeza. E, cara, como que foi pra você? Porque assim, o primeiro passo ele é o mais difícil, né? Porque você sair da inércia é complicado. E como é que foi pra você a hora que você falou assim, vou sair da casa do meu pai, vou alugar um sobrado, vou abrir uma empresa... Porque assim, você tava há 6 anos como CLT? 8. 8 anos como CLT. Então você saiu de um regime que você estava acostumada... Eu posso errar e vai ter o dinheiro aqui na minha conta todo mês. Como empresário não é tão assim, você tem a pressão de que você não pode se dar ao luxo do erro. Então, como é que foi essa transição, tanto de vida pessoal, sair da casa do pai, e de vida profissional? Outra coisa praticamente você estava fazendo. Foi bem desafiadora, mas assim, eu amava aquilo que eu fazia, sabe? Então foi às vezes um peso que você tirou das costas. Foi leve, foi libertador, eu fazia os meus horários, eu fazia minha agenda com o meu cliente. Se eu tivesse que ficar no meu cliente até 10 horas da noite, eu ficava, isso pra mim não era problema, pra gerar resultado. Então, eu me organizei financeiramente pra isso também, pra poder dar esse passo. Então, pra mim foi literalmente libertador. Eu falo que essa é uma palavra que eu trago pra minha vida. Por mais que o empresário, muitas vezes, ele erra empreendendo, achando que ele vai já empreender e vai ter a liberdade dele. Mas no meu caso, na minha experiência, assim, eu fui empreender, eu já consegui ter essa liberdade. Claro que teve seus desafios e foram muitos desafios, né? Eu morava no sobrado sozinha. Minha mãe ficava, tá tudo bem, não sei o quê. E ainda o sobrado era mal assombrado, segundo. Como assim? Por quê? Pra mim, eu nunca vi nada diferente lá, mas minha colaboradora, ela não ficava lá sozinha, não, ela morria de medo. Ela tinha medo? Nossa senhora. Mas enfim, pra mim foi um lugar maravilhoso. E diante de todos os desafios, né, de lidar, de ficar sozinha, de estar ali e tentar reformar, construir um lugar, uma sala, e reforma isso, e reforma aquilo outro, né, foi um processo difícil, mas pra mim foi libertador. E é o que eu falo, você tem que fazer com amor. Porque tudo que você faz com amor, por mais que tá difícil, mas tá bom, você tá fazendo aquilo que você gosta. Você tá disposto a passar por aquilo com mais tranquilidade. Justamente. Então, eu tava super disposta a passar por tudo aquilo e eu passaria tudo de novo pra ter a vida que eu tenho hoje. Entende? E muitas vezes também, já me perguntaram e já recebi propostas, tipo, por que você não vem pra Goiânia? Vem pra Goiânia e tal. E hoje eu falo assim, gente, hoje eu tenho vários clientes em Goiânia, eu tô ficando 2 dias da semana praticamente em Goiânia. Caramba. Mas hoje eu também consigo atender online. Então, esses mesmos clientes que eu tenho em Goiânia, que eu tenho lá em Santa Catarina, que eu tenho no Mato Grosso do Sul, eu consigo atender eles online. Então, isso também facilitou muito. E até um ponto, né? Não que eu tiro a hipótese de ir para Goiânia e tudo mais, mas eu tenho um propósito muito grande também com a minha cidade, com a minha família que tá aqui, com amigos, clientes, igual tem clientes de 6 anos, de 7 anos, antes da Avance. Caramba, então, já veio desde a consultoria que você dava. Então, hoje diminuiu a minha frequência em visitá-lo? Sim, por quê? Porque eu tenho que sair do operacional. Sim. Então, hoje eu tenho profissionais que fazem as visitas e tal, eu dou supervisão, eu fico mais ali no relacionamento com eles mesmo, mas eu cuido dessas empresas ainda. E eu entendo que eu honro, sou muito grata a todos eles, todos mesmo. Nossa, várias pessoas assim maravilhosas, que se hoje eu tô onde eu tô, eu tenho que agradecer essas pessoas, clientes que sempre me apoiaram, que sempre estiveram ali comigo. Eu sei também que é questão de gratidão, porque como assim, a Adriele ajudou tanto meu negócio a crescer, e em contrapartida eles foram muito recíprocos comigo, né, de me ajudar a crescer também, então eu sou muito grata a isso.
Mas é um ponto que hoje eu consigo atender, tipo, de vários lugares. Eu tenho clientes nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Eu dou mentoria para empresários brasileiros lá que passam por diversas dificuldades, entende? Mas hoje a internet, ela nos possibilita isso. Eu acho que a internet, ela tem muitos defeitos, mas eu acho que ela tem mais benefícios do que defeitos que entrega. E eu acho que o melhor é esse poder de escala que a gente pode oferecer, né? Maravilha. Com certeza. E, bom, Adriele, quando você trabalhava como contadora, falando de finanças, qual foi o maior erro, digamos assim, que você observava que as empresas cometiam? Misturar pessoa física com pessoa jurídica. Misturar, você acha que era a pior coisa que você via? Até hoje é. Até quando gestão de processo quando mistura os dois. Deixa eu te contar uma história. Fui atender uma empresa. A empresa tava pequena, uma empresa pequena. Falei, nós vamos ter uma meta de lucro. Não, então beleza. Quanto que era, você lembra? Lembro. Calma lá. Vamos lá. Falei, nós precisamos crescer, né? Ainda vamos dobrar a sua lucratividade. Uma empresa boa, eu vi que tava aqui tanto de despesa desnecessária e tal, papapá. Falei, não, nós vamos sair de 8 para 16, dobrar o lucro. Certo. Líquido, livrezinho ali. Aí, beleza. Terceiro mês que cheguei lá. E isso, assim, tudo funcionando. Tudo todo mundo normal. dedicado. E corta ali e tal, organiza aqui e tal, não sei o quê. Nossa, sobrou 12. Nossa, tô muito feliz. Já aumentou e tal. Aí, no outro mês, cheguei. Aí, a pessoa já tinha gastado 15. Aí, eu falei, quê? Falei, como assim? Cadê o dinheiro da empresa? O dinheiro é da empresa, o dinheiro não é seu. Ela sacou o dividendo. Pegou o dinheiro da empresa para poder pagar a conta pessoal, entende? Nossa. Então, assim, isso é muito normal, não deveria ser, mas é. O empresário, ele não separa pessoa física de pessoa jurídica. E, o dinheiro é da empresa, não quer dizer que o dinheiro é seu, empresário, entende isso? E às vezes eu acho que isso acontece muito, eu sinto, né? Quando às vezes ou a empresa é familiar, ou quando não tem muito sócio. Ah, sim, porque quando aí, tem sócio dá briga. Exatamente, porque aí quando tem vários sócios, um fica de olho. Cadê o dinheiro aqui? Onde que ele foi parar? E aí eu acho que o cara, ele se sente... É aquele negócio do poder, né? Ele fala, nossa, estourei, vou comprar um carro novo e é isso. E ele se ilude, né? Que ele tá bem... E aquilo que a gente falou da ambição. E aí não faz caixa, né? Até eu gravei um podcast com o Guilherme essa semana. E aí a gente falou muito sobre isso. Que Guilherme? Guilherme Watanabe, sei. Contabilidade. E a gente falamos muito sobre isso mesmo, que é a questão do caixa da empresa. Ele é fundamental, entende? Ele é fundamental, porque se passa por uma crise, e aí, cadê? Não tem, né? E aí ele até tem uma frase dele, que ele é muito meu amigo, ele já passou também por poucas e boas, e que é do Lemon, que ele fala, né? Viva-se como se estivesse numa crise, para quando a crise chegar, você não sentir, né? E o empresário, ele não faz isso. Sobrou um pouquinho, ele vai lá... Já vive no luxo, já. Já vive no luxo. E aí tem um processo, né? Até várias empresas, dentro da contabilidade, a gente tem o tempo de retorno daquele investimento. Só que a pessoa não quer esperar aquele tempo de retorno. Eu tive uma empresa que falou assim, André, eu vou esperar direitinho. Uma empresa. E essa empresa, a gente abriu ela, a gente fez o plano de negócio, toda a criação dela, ela é linda, já tá fazendo 3 anos, inclusive. Hoje? Caramba. A gente Vocês estão desde o começo com ela? Desde o começo. A gente criou todo o plano de negócio dela, estruturamos, detalhes, comunicação, processo, experiência do cliente. É linda a loja. E aí eles falaram, eu falei, o tempo de retorno de vocês é 2 anos? 2 anos. O payback de vocês têm que esperar 2 anos para começar a fazer qualquer coisa. E dentro, assim, né, do faturamento e tal... Claro que nesses 2 anos a gente teve vários reajustes aí nessa rota, superamos, faturamento cresceu, tivemos várias estratégias a serem realocadas e tudo mais, mas eles eram muito disciplinados, né, de realmente de não tirar nada. Eles sobreviviam, são 3 sócios, sobreviviam com as outras coisas. Eles davam um jeito. Davam jeito, da loja não tiravam nada, Hoje a empresa é sustentável, cresce bem. Hoje a empresa é sólida, sustentável, roda sem eles, claro que
que precisa muito da energia deles, precisa, mas a empresa, inclusive, roda sem eles. Então, é outro nível, Entendi. né? Só que muitos empresários não têm essa consciência de esperar o tempo. Até porque, às vezes, começa a empresa com pouco dinheiro e precisa se sustentar da empresa. Tem eu não lembro exatamente do número, mas eu acho que é isso que eu vou falar agora. Tem um número que ele fala assim que 70% ou 80% dos empresários não queriam ser empresários. Ele começou a empresa para ter um emprego para ele mesmo. Então, às vezes, o cara ele já funda a empresa falando assim, nossa, eu vou sacar todo o dinheiro que der, vou crescer. E não é bem assim, né? A gente acaba vendo, e a gente vê isso também no nosso dia a dia, porque a hora que às vezes o cara vai pagar a gente vê nos detalhes, a hora que o cara vai às vezes pagar um Pix de um investimento em tráfego, aí ele manda o comprovante. A hora que você vê o comprovante, às vezes tá na conta pessoa física. A hora que eu vejo isso, eu falo, começou. Ou quando ele paga a mensalidade, alguma coisa assim, eu vejo que tá ali na pessoa física, eu falo, tá misturando tudo. Tá dando errado, não faz isso. Maravilha. Adriele, já vou agradecer você, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente já tá indo mais pro final agora. Agora eu vou fazer um bate-bola com você. Então eu tenho algumas perguntinhas rápidas, e aí você fala se você prefere um ou outro e o porquê, tá? Contratar colaborador por CLT ou PJ? Essa é polêmica. Eu prefiro PJ. Você prefere PJ, por quê? A questão de custo e questão de produtividade. Produtividade. O PJ, ele pode trabalhar mais, né? Porque assim, eu não acredito que carga horária significa resultado. Perfeito, entende? perfeito. Não é carga horária, mas sim a questão da entrega. Então, se eu contrato você e falo, eu espero isso e isso de você, e você me entrega isso dentro de 2 horas, ok. Acabou. Você faz o seu tempo de outras coisas. Agora, quando eu compro o CLT, eu tô ali com ele, eu compro 8 horas dele. Mas às vezes ele tá no presenteísmo de estar ali na empresa, mas tá viajando. Na lua, literalmente, entendeu? Entendi. Crescer rápido, mas com pouca margem, ou devagar, mas com alta margem? Devagar com margem. Devagar com margem. Sustentável. Sustentável. Maravilha. Liderança interna ou de fora? Ou trazer um líder de fora? Prefiro interna. Prefere interna. Treinar, capacitar para se tornar um líder. Maravilha. Essa aqui a gente meio que já respondeu, né? Gente média com bom processo ou gente boa com bagunça? Médio com bom processo. Médio com bom processo. Porque a pessoa que é aquela questão, né? Às vezes a pessoa não é tão inteligente, mas ela é esforçada, ela é dedicada, então ela entrega. Então ela entrega porque o processo está redondo. Ela performa. Maravilha. Cresceu caixa ou cresceu faturamento? Caixa. A gente já respondeu, né? Contamos aqui um spoiler. Mas assim... Faturamento não significa resultado. É aquela frase, né? Faturamento, ele é ego, né? É ego. Faturamento é ego. Faturamento não significa resultado. O empresário ele tem que focar no resultado do negócio dele. Porque no não final adianta do dia... nada ele faturar 100 mil e sobrar 20. Se ele fatura 50 e sobra 20... É melhor faturar 50, menos esforço, né? Menos esforço, mais resultado. Beleza. Cara, qual foi a sua pior decisão? Pior? Uma que você olha, você não necessariamente pode se arrepender, mas você fala, pô, eu teria, às vezes, agido diferente ou pensado diferente. Tem alguma? Não. Nada? Não me vem nada em mente agora. Tá, agora essa aqui é mais fácil. E a melhor? Uma que você não se arrepende de forma alguma. De ter abrido avanço. Começado, né? De ter começado, de ter iniciado, Maravilha. De ter metido a cara mesmo, dedicado. Eu não arrependo de nada assim. Eu não tenho algo que eu faço, nossa, eu me arrependo de ter feito isso. Eu tenho muito assim, eu fiz, o que eu aprendi? Se deu errado, o que eu aprendi com aquilo que deu errado para eu não errar novamente? Maravilha. Adriele, pra gente matar, se você pudesse deixar um recado para quem tá começando, aquele empreendedor que a gente falou que começou para ganhar um dinheiro, o que você falaria para ele? Primeiro ponto, tenha clareza do que você quer e aonde você quer chegar. Por quê? A partir do momento que você sabe aonde você quer chegar, você vai trilhar caminhos para você alcançar aquilo e não vai desfocar do seu propósito. E outra coisa, não comece só por começar, comece a fazer algo que você ame, porque aquilo que você faz com amor, você faz muito melhor. É isso. É isso, pessoal. Muito obrigado, Adriele, novamente, por ter vindo até aqui. Pessoal, muito obrigada. Esse foi mais um Newcast. Se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem esse vídeo e, mais importante, ativem o sininho para toda vez
que você receber, que a gente postar um vídeo, você receber notificação. E mais uma coisa, se você quiser perguntar alguma coisa pra Adriele, comenta aqui embaixo, quem sabe ela não responde, não é mesmo? Com toda certeza, eu respondo todo mundo, viu? Maravilha, então comentem aqui alguma dúvida sobre negócio, sobre empreendedorismo que vocês possam ter e a Adriele vai responder lá nas redes sociais dela, fechou? Quais são suas redes sociais? Adriele Ferreira, com Y no lugar do I, ADRYELE, Ferreira, MC, e Avance CCT. Maravilha. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.